Deus, aos meus amados irmãos do YouTube, às minhas amadas irmãs do YouTube, eu vim deixar uma palavra de meditação para os meus amados irmãos e minhas irmãs, que se encontra no livro de Esté, capítulo 3, versículo 7 e 8, para a honra e glória de Deus. Amã pretende matar todos os judeus, assim diz o título. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia, e de mês em mês até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Esta é a palavra que eu senti de falar para meus amados irmãos. E que o Senhor Espírito Santo venha me ajudar a ministrar essa santa poderosa palavra. Primeiro, vamos saber desta história, meus amados irmãos. Nós sabemos que este homem chamado Amã, ele pretende matar os judeus por conta de vingança, pois ele quer ser venerado. Glória a Deus. E quando não é venerado por um servo de Deus, vingança é o que ele quer. Esse, não tendo temor de Deus, mas tendo Satanás em seu coração, preparou uma cilada para o povo judeu, fez feitiçaria, porque aqui diz que ele começou a lançar sorte, e se passou meses lançando sorte até um mês, que é o mês de Adar, que ele se apresentou ao rei. O conveniente é que quando acontece este mês, e Mordecai, ele vê que o Senhor aceitou, permitiu que Amã ele pudesse fazer, ameaçar o povo de Deus. Mardoqueu, ele acabou tendo, com Esther. O que ocorre depois é que ela fala que o rei não a tinha chamado nesses 30 dias, ou seja, um mês, no qual aparentemente foi um mês de Adar que foi eleito, um mês para que Amã pudesse falar com o rei e fazer com que o rei aceitasse a condição de colocar uma lei que é irrevogável. A gente vê como o inimigo ele usa o ser humano que não serve a Deus para prejudicar aqueles que servem. Aqueles que servem ao Santo Deus vão passar por afrontas do inimigo, e vemos que Amã, comparado com Mardoqueu, Mardoqueu humilde, ele só estava ali vivendo no cativeiro, com Esther para cuidar, Hadassa. E acabou que essa situação toda foi o que ele teve que se sujeitar, mas ele não se ajoelhou. Poderia ter sido diferente se ele se ajoelhasse, porque o inimigo, ele queria fazer com que Deus olhasse para o povo judeu
na qual o povo escolhido do Senhor, na qual o Senhor mesmo disse para não se ajoelhar para ninguém, a não ser a Deus. Esta parte, adorar apenas a Deus. O inimigo, ele queria ter o prazer de ver os judeus, ou seja, o povo separado do Senhor, ajoelhado perante eles, Ou seja, o povo separado, o povo santo, lá na corrupção, adorando a Satanás, adorando o ser humano, as coisas que o inimigo faz. Mas havia um judeu que seguiu o caminho da lei e da justiça e ele ficou possesso com isso. Usou de Amã, pois possesso estava Amã. E ocorreu toda essa situação. Por quê? Porque Deus guardou a lei e a justiça do Senhor. Então vai se levantar sim muitos Amãs que não aguentam a justiça do Senhor. Falam que tem que se sujeitar porque é assim a lei dos homens, mas não é assim a lei de Deus. Vai falar que nós venhamos nos sujeitar a engolir as coisas dos homens, a fazer como os homens fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés das coisas de Deus, ao invés de seguir a justiça do Pai, vestir vestes que nem os homens normal, para eles, na qual a mulher pode usar uma calça, um homem pode andar sem camisa lá na rua, usar short e essas coisas. Para Deus, não. Se Deus diz que não, é não. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. É uma das leis que não está especificamente na palavra, mas ao mesmo tempo dá a entender porque quem é que pode transmitir o verdadeiro direcionamento divino da palavra é apenas o Espírito Santo, e Ele nos incomoda com a santidade. Andar na rua sem a blusa não tem nada de santidade. A mulher usar uma calça toda apertada, colada no corpo, mostrando as curvaturas e a parte íntima grudada no tecido, e isso não tem a ver com santidade. O Senhor requer do teu povo que seja um povo diferente, um povo que guarda a lei e a justiça, e não importa esse mundo, como Mardoqueu guardou, mas teve um Amã que se levantou. Vai ter Amã que se levanta contra nós, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que guardam a doutrina santa do Senhor, louvado, glórias a Deus. Mas não esqueçamos, irmãos e irmãs em Cristo, que o final dessa história, se alguém não leu, para a honra e glória de Deus, falo que é um final feliz. Aonde Mardoqueu Mardoqueu se humilhou, Mardoqueu falou com, aleluia, com aquela na qual ele cuidou. Mardoqueu foi honrado e ficou no lugar de Amã. Glória ao santo nome do Senhor. E esse porque se lançou esta bruxaria, se lançou se voltou para ele, aquela maldição. E assim
deu início a uma comemoração chamada Purim, porque se lançou por a destruição dos judeus, mas o Senhor não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a palavra que Deus quer. Que nós não venhamos nos sujeitar a este mundo, mas que nós venhamos andar na contramão, para a honra e glória de Deus. Porque pode até se levantar a mão contra nós, mas sabemos que a história de Mardoqueu terminou ele no lugar de Amã. Mardoqueu sendo honrado, a tua parentela rainha, conhecido como a rainha mais bela, o próprio genro, né, por cuidar dela, é um rei. Então, esse é o final do Mardoqueu. Que nós venhamos ser como Mardoqueu, porque não teve outro judeu que falou que não ia se ajoelhar, mas Mardoqueu ia, e por conta disso, Mardoqueu falou, não se ajoelhou, permaneceu obedecendo à justiça, se levantaram, mas caíram. Ele foi honrado. Deus seja louvado. Amém.